Nós vamos falar sobre graça hoje, né? E é interessante que um outro canal que nós temos na comunidade é o site. Não sei se você conhece, existe o site comunagv.com.br e nesse site as ministrações mais antigas, antes da gente transmitir pelo YouTube, antes da gente transmitir pelo Instagram, nós gravávamos as ministrações, o áudio das ministrações e disponibilizávamos no site. Então algumas ministrações estão disponíveis em áudio, as mais antigas, né? Lá no site comunagv.com.br. E eu estava ouvindo uma dessas ministrações há alguns dias, especificamente a ministração do dia 28 de abril de 2019, onde o Jean trouxe uma palavra sobre graça muito bacana, muito rica, e baseado nesta palavra eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, tá joia? Então mais um canal de conteúdo para você ser abençoado também. Bom, se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir em 2 Pedro, nós vamos ler o capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Diz assim a palavra de Deus: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Olha só, cresçam, porém, na graça. É interessante esse texto, né? Tão pequenininho, mas que dá para a gente pegar um conceito bacana. Se está falando para a gente crescer na graça, quer dizer que a graça tem alguma coisa a mais do que a gente costuma ver por aí. A gente fala muito dessa graça que salva. Jesus nos comprou, pagou o preço por nós, Ele morreu por nós. Tudo isso é verdade. A salvação é pela graça, não é? Não é dom de Deus, a salvação vem pelo ouvir. Aliás, a salvação é pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, não é isso? Tudo isso é verdade, mas a graça, ela é só o começo. E é um pouquinho disso que eu queria falar com vocês. A graça, ela está além da salvação. Ela começa na salvação e a gente continua vivendo na graça. A graça é um estilo de vida do cristão. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora. Então a primeira coisa, o primeiro alerta para você é: não subestime a graça. Você já viu a pessoa falando assim: nossa, eu já tentei de tudo. Nossa, cara, eu já fiz, já corri, já pedi ajuda, agora é só a graça. Só a graça de Deus agora para me ajudar, para me livrar, para resolver. Isso é subestimar a graça de Deus. Primeiro porque a graça de Deus está operando o tempo todo. A gente só não percebe o tempo todo, né? Você está respirando agora e talvez não esteja nem percebendo isso, né? Você não tem atenção focada para isso. Então você não vê, você não percebe. E a graça, muitas vezes, a gente está tão focado em outra coisa, seja no problema, seja nas situações do dia a dia, que a gente não percebe, né? Em Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele providenciará o escape para que possam suportar. Então, se eu entendo que a graça está atuando, como que eu vou, então, dizer que o escape não é pela graça? O escape, você tem o escape daquilo que é tentado, porque o Espírito Santo te traz esse escape por meio da graça de Deus. Ou você acha que é mérito seu? Ou você ficou tão experiente e aí a tentação vem... Bom, se você é experiente o suficiente para a tentação não fazer diferença, não é tentação, não é verdade? O que é a tentação? É um desejo que vem no seu coração e te leva a ter vontade de fazer alguma coisa. Logo, você precisa sim de um agente externo, que é a graça de Deus operada na sua vida e na minha vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Meritocracia é um problema muito grande na nossa vida, né? A gente é criado o dia todo, o tempo todo,
para merecer as coisas. Você faz uma coisa, a gente é criança, né? A criança, ela se comporta bem e ganha um prêmio. Ela mereceu o prêmio porque ela se comportou, ela fez aquilo que foi combinado. A gente aprende que a criança, se fizer isso, vai receber aquilo. Aí a gente vai crescendo. Você estuda e você passa de ano. É tudo mérito. Você entra no trabalho e você é um bom funcionário, você executa aquilo que é esperado, você é promovido, você recebe um aumento de salário. São méritos, não é? E não tem nada de errado nisso, viu, pessoal? É normal. Só que esse tipo de sistema, ele não é assim no reino de Deus. O reino de Deus, a gente não merece nada, não. Aliás, é interessante que a gente mistura muito uma coisa, né? A gente mistura essa vida nossa de meritocracia como se fosse assim no reino de Deus. O Jean trouxe um exemplo que eu achei muito interessante. John Lennon, né, os Beatles lá, falaram que eram mais famosos do que Jesus, e aí John Lennon foi assassinado. E as pessoas vão e falam que John Lennon foi assassinado porque falou isso. É como se Jesus estivesse lá muito nervoso porque ele queria fama e John Lennon estava mais famoso que ele, então Jesus vingativo. Cara, não, a gente sabe que não é assim. Se a gente parar para pensar, a gente vê que não faz sentido dentro do reino de Deus uma coisa dessa. A gente parar para ver também Martin Luther King. Era um cara muito top, um homem muito bacana, um grande homem, também foi assassinado. E aí? Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não tentar colocar o nosso padrão naquilo que a gente vê. Não só no que tange ao reino de Deus, né? Se a gente parar para pensar, a gente faz isso com muitas coisas, querendo criar padrões baseados nas nossas verdades. Cuidado com isso. A verdade é que tem um texto que eu queria ler com você, está em João 9, Evangelho de João 9, de 1 a 3. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É interessante esse texto porque os discípulos de Jesus também pensavam muito no mérito, né? Quem é que pecou para esse cara estar sofrendo aí? Alguma coisa ele fez de errado, né? Não é possível que o cara vai ser cego à toa. E Jesus explicou por que aquele homem nasceu cego, né? Era para que se manifestasse a glória de Deus. E muitas vezes a gente não entende que mais importante do que você e mais importante do que eu é a glória de Deus agindo em nós e através de nós. A gente já falou aqui algumas vezes, o pastor Horácio já falou e eu acho que eu falei também. Se nós fôssemos salvos pela graça e acabou, não tem mais nada, a gente já iria para o céu de uma vez, gente. Não tem porquê ficar aqui à toa, não é? Você foi salvo, não tem mais o que fazer. Então vamos para o céu, não tem mais. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou. Ele quer que aqui na terra nós o glorifiquemos em todos os momentos. Assim como em João 9 nós lemos, o cego de nascença foi curado, né? Para que a glória de Deus se manifestasse. Agora, se ele não fosse cego, não ia ter glória nesse sentido para se manifestar, né? Mas o Senhor Jesus escolheu esse homem para que, através dele, a glória do Senhor se manifestasse na vida dele e das pessoas que assistiram esse milagre e da gente hoje que ouve esse testemunho. Não é verdade? Então, quando a gente pensa que Deus só age na minha e na sua vida quando a gente tem mérito, a gente está cometendo um erro muito grande. Primeiro porque o mérito, ele também tem junto com ele o demérito, né? Então pensa só, se você vai receber o bônus, né? A coisa boa por causa do seu mérito, pensa então no que você vai receber por causa do demérito. Então se o Senhor, Deus, for agir na nossa vida baseado em mérito e demérito, eu acho que a gente vai sofrer mais do que a gente imagina, porque
será que nós merecemos aquilo que nós temos? Eu acredito que não. Eu quero trazer depois um exemplo sobre isso também para você. Lucas 13, versículo 1 a 5, é uma palavra muito interessante que eu queria compartilhar com você. Se você estiver com a Bíblia aberta, já pula para Lucas capítulo 13. Vamos ler os 5 primeiros versículos de Lucas 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu. Então, espera só um pouquinho. O pessoal falou isso com Jesus, como tipo assim, Jesus, rapaz, você viu lá, pessoal, aqueles ali, pecadores mesmo. Olha só o que Deus permitiu que acontecesse com o sangue deles. Virou sangue misturado com sangue de sacrifício. Isso naquele contexto, pessoal, era uma coisa bem complicada, bem, vamos dizer assim, era terrível. Você estava sendo, não sei se insultado seria a melhor palavra, mas você estava sendo desonrado de uma maneira muito pesada, muito forte. E aí quando o pessoal contou para Jesus, foi tipo aquela fofoquinha, né? Como se o pessoal lá não fosse grande coisa aí. Ó, os crentes lá, então o que está acontecendo com eles? Aí Jesus falou com eles assim, vamos lá, versículo 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ó, para você ver que Jesus repete, se não se arrependerem, todos vocês perecerão 2 vezes. Né? Jesus fala isso no versículo 3 e no versículo 5. E no costume judaico, essa repetição era para dar ênfase mesmo. Né? Então, se nós não nos arrependermos, de quê? Né? Nós precisamos nos arrepender do pecado, da vida de pecado que levamos. E o que é pecado, né? Pecado é aquilo que o Senhor não se agrada que façamos. Às vezes a gente acha que pecado pode ser... não pode ser pecado, por exemplo, ajudar uma pessoa. Mas se você ajuda essa pessoa com um intuito contrário à vontade do Senhor, contrário à palavra de Deus, sério que não é pecado? A gente sabe que é. Estou querendo tirar vantagem do outro e por isso eu estou ajudando ele nesse momento. É pecado. Então, o Senhor conhece o nosso coração. Então, fica mais fácil para a gente viver uma vida sem máscaras, né? Porque não precisa e não adianta também. Muito bem. A questão é que se o Senhor quisesse agir só de acordo com o nosso mérito ou o nosso demérito, o que ia sobrar da gente? Quem que é digno para falar assim, não... Comigo pode ser na base do mérito no reino espiritual mesmo, sabe? Porque eu consegui ser promovido no meu trabalho, hoje eu sou, hoje eu sou quase dono da empresa, estou aqui, vida boa, tenho tudo que eu construí, deu tudo certo, comigo pode ser na base do mérito. Será que pode? Acredito que não. A palavra de Deus fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. E eu já falei com você, eu sou líder das crianças aqui na comunidade, né? De minha esposa e eu trabalhamos com as crianças, e eu gosto muito de trazer algumas analogias para as crianças entenderem um pouco melhor sobre o reino de Deus, e eu queria compartilhar mais uma dessas analogias com você. Quando a gente pensa na graça de Deus, quando a gente pensa naquilo que nós temos de mérito para com Ele, imagina só um engenheiro, um adulto, engenheiro, o cara estudou, formou em engenharia e tal, um engenheiro topzera lá, um Oscar Niemeyer da vida, e ele tem um filhinho de 2 anos. Esse filhinho de 2 anos olha para o pai dele, tem uma relação maravilhosa com o pai, aquele amor, aquele carinho, aquela coisa linda. Então nós estamos falando de um pai e de um filho, né? Não é do vizinho, não é qualquer pessoa não. O filho chegou para o pai, olha para o pai, se espelha nele, quer ser parecido com ele, pega um pedaço de papel, lápis de cor
e desenha o projeto lá, uma criança de 2, 3, 4 anos, desenha um projeto, o melhor que ela pode fazer, se inspirando no pai dela, entrega para ele o projeto, e aquele pai vai ficar todo feliz, todo emocionado, não é verdade? Mas ele não vai poder usar esse projeto que essa criança criou numa obra. Ele não vai pegar o projeto do filho dele de 4 anos, de 2, 3, 4, 5 anos e falar assim, vou fazer essa casa aqui, as medidas estão todas certas, os cálculos foram perfeitos e agora vamos construir. Isso não vai acontecer, porque a limitação dessa criança, por mais que ela se esforce, por melhor que ela faça, por melhor que ela desenhe, ela não consegue atingir o mínimo, o máximo dessa criança não chega no mínimo necessário para que um engenheiro pegue aquele papel e execute a obra da planta que essa criança construiu. E não é assim também com a gente, quando a gente dá o nosso melhor, a gente se esforça, a gente quer parecer com o nosso Pai, a gente busca a Deus, a gente faz tudo. E isso imaginando que você está top, que você está intercedendo, que você está jejuando, que você tem uma intimidade com o Senhor maravilhosa, que as 5 prioridades na sua vida são executadas na ordem certa, que você prioriza o reino de Deus, o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, para depois o cônjuge, e depois família, depois o trabalho, e depois o ministério, que você está afiado, Papai do céu está felizão com você, porque você está dentro da vontade dele, mas aquilo que você faz com o seu esforço, aquilo que você faz com as suas limitações, são pouquíssimo perto do mínimo necessário para que o Senhor fale assim, você tem mérito. É isso aí, filhão. Você fez e mereceu porque o que você fez foi perfeito. Nós somos muito pequenos, limitados e finitos para poder ter qualquer ousadia desse tipo. Então, essa analogia eu acho ela interessante para a gente perceber que aquela criança, ela fez algo lindo, que o pai dela vai querer pegar, colocar na moldura, colocar no escritório dele lá, meu filho, futuro engenheiro, mas é futuro engenheiro, né? Ainda vai chegar o momento. E a gente tem que tomar cuidado também, porque com essa visão de meritocracia, muitas vezes, sabe o que acontece? A gente começa a julgar o outro. Porque eu acho que eu mereço, e o outro eu acho que não mereço. Rapaz, fulano está sofrendo ali, é o que os discípulos viram, né? Olha o que aconteceu com aqueles lá. Ainda bem que a gente não é igual a eles, hein? Senão a gente estava lascado. Primeiro que 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz que nós somos chamados para sermos ministros da reconciliação e não do julgamento. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você está aqui hoje, se você tem um relacionamento com Deus, se você nasceu de novo, é nova criatura, está aqui na terra ainda porque você é ministro e ministra da reconciliação. Você foi chamado por Deus para ser ministro e ministra da reconciliação. Por quê? Como? Através da palavra de Deus agindo na sua vida e na minha vida. Porque através das nossas vidas nós podemos ser agentes da reconciliação, ministros da reconciliação. Se a sua vida ela é uma vida condizente com aquilo que a palavra de Deus nos manda, aí pode ficar tranquilo. E sabe o que é legal? Que um pai não vai falar com um filho de 5, de 4, de 3, de 2 anos para fazer uma coisa que não dá para fazer. Então, se a palavra de Deus nos fala para fazer alguma coisa, pode ficar tranquilo que a gente pode fazer, porque o Espírito Santo que habita em nós nos capacita, porque é isso que a palavra diz. E se a palavra diz eu creio, e se eu creio, eu posso viver de acordo com isso. Não é verdade? Cuidado com a visão da meritocracia, viu, gente? Porque no reino terreno, né, ela é importante, é assim que as coisas funcionam mesmo, a gente já sabe disso, ninguém está negando isso aqui. Precisamos ser bons funcionários, bons patrões, a Bíblia nos manda fazer dessa forma, mas o reino de Deus é muito maior do que isso. O Senhor Jesus te ama independente disso. Se você tem a ideia de que você precisa melhorar primeiro para depois ir para os reinos, para os braços de Deus, eu preciso parar de fazer determinada ação,
Não pense dessa forma. O pastor Serginho falou isso há algumas semanas, né? Você tem que ir como você está. A partir do momento em que você foi, a mudança vai vir, porque se você está andando com o Pai, você vai se parecer cada vez mais com Jesus. E essa semelhança com Jesus, essa mudança vai ser a consequência da sua decisão. E não você mudar primeiro para depois ir, né? E cuidado com a sensação de injustiça, né? Que é o que eu estava falando com você. Tem um salmo, o Salmo 73, o salmista ele dedica todo o salmo praticamente para falar e ver como que os ímpios estão se dando bem. Inclusive ele fala que quase caiu, porque ficou vendo o ímpio prosperando e começou a sentir inveja e foi vendo aquele monte de coisa acontecendo e ele sofrendo. Mas ele no final ele para e pensa e diz no Salmo 73, versículo 28: mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Se você se acha merecedor da graça, presta atenção, tá? Não tem merecedor da graça, porque senão ela não é graça, não é verdade? Se você está achando que graça é merecida, já deixa de ser graça por si só, não faz sentido nenhum. A palavra de Deus tem para você e para mim algo muito melhor do que dinheiro, algo muito melhor do que o padrão desse mundo. Não significa que nós não possamos sim ser prósperos financeiramente, pelo contrário, podemos e devemos sê-lo para poder compartilhar com o outro, mas esse não pode ser o foco da nossa vida. Se a gente parar para olhar e ficar reparando muito, a gente vai ficar igual o salmista no Salmo 73, olhando o ímpio prosperando, e talvez eu não estou prosperando aquilo que eu entendo que eu mereço prosperar, porque eu me olho como melhor do que ele, pelo fato de ele ser ímpio e eu já ter um encontro de novo nascimento com o Senhor. Cuidado, porque o mesmo sol que está sobre você está sobre ele, a mesma chuva cai sobre você e cai sobre ele, e a graça de Deus também atua na vida dele, e nós precisamos sim, como ministros de reconciliação, sermos usados para que a graça o alcance totalmente, para que ele receba a salvação e a partir da salvação uma nova vida em Cristo Jesus, porque é para isso que você e eu fomos chamados. Agora, qual é o maior tesouro do que podermos ser usados de uma maneira tão maravilhosa do que essa? Não tem nenhum dinheiro que você vai conseguir que vai te trazer tamanha satisfação, tamanha alegria como fazer a vontade de Deus. Pode ter certeza disso. A questão é que a graça não é só um jeitinho de a gente ir para o céu. Ela é o que nos leva ao amadurecimento, ao crescimento. E eu quero encerrar com você agora, lendo mais uma vez o capítulo 3, versículo 18 de 2 Pedro, que foi o primeiro que nós lemos. Talvez agora faça um pouco mais de sentido para você e para mim. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos lá, de novo essa parte finalzinha que é importante. A Ele, a Deus, seja a glória agora e para sempre. Então quando a gente fala cresçam na graça, e depois completa: a Deus, a Jesus Cristo, ao Senhor, seja a glória para sempre. Sabe, gente, a gente precisa entender que a nossa vida é para a glória de Deus. Se a gente achar que a nossa vida é para a nossa glória, a gente já está dando bobeira por aí, porque primeiro que a gente não sabe nem o que é bom para a gente mesmo, e eu costumo lembrar, né, que a gente não enxerga pela parede que está na nossa frente. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. É uma limitação minha, limitação sua também. Se você olhar para uma parede e tentar ver através dela, a não ser que tenha uma porta, uma janela, você não vai conseguir ver. Uma parede de tijolos, a visão vai ficar limitada até ali. E aí a gente acha que a nossa vontade, que a nossa capacidade, que o nosso entendimento de bom é melhor do que o de Deus, que não só enxerga além dessa parede,
não só enxerga todos vocês que estão me olhando agora e eu não estou vendo, Ele também enxerga o nosso passado, Ele também enxerga o nosso futuro, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece o coração de quem está à nossa volta. Se esse Deus maravilhoso não souber melhor do que você e que eu, o que nós precisamos, eu não sei o que é que a gente tem na cabeça, que eu às vezes tenho na cabeça, que você, para falar assim, não, Deus, a minha vontade é melhor, vamos fazer do jeito que eu quero. E sabe o que acontece? Deus é cavalheiro, muitas vezes Ele permite sim que a gente coloque o dedo na tomada, né? Igual a criança, a gente fala, não coloca o dedo na tomada não, filho, vai dar choque. A criança, choque? Como assim? O que é isso? É um buraquinho, um brinquedo. Aí se distraiu o pai e a mãe, colocou o dedo na tomada e tomou o choque. A gente muitas vezes é essa criança, né, querendo fazer, depois que dá errado, a gente fala, deu choque. Cuidado, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A palavra dele diz que Ele tem prazer em nos abençoar. E a graça dele é abundante sobre você e sobre mim. A festa do reino dos céus já está acontecendo. Jesus já morreu e ressuscitou. E a nova vida que nós podemos ter hoje por meio de Cristo já é graça, já está de graça. O preço, quem pagou foi Jesus. Né? Que a gente tem um ditado que fala, não existe almoço grátis. Alguém pagou esse almoço. Pois é, não existe mesmo. Para nós é graça, para Jesus foi pago um alto preço. A vida dele, sobre a vida dele, o seu e o meu pecado. Para que hoje nós pudéssemos falar sobre graça. E não só falar, mas também viver. E é o que eu te convido agora, a viver sob a graça de Deus. Não somente a que salva, mas a que transforma, a que te renova, a que te torna um cristão mais maduro a cada dia, em nome de Jesus. Amém, queridos?